Olá, pessoal do segundo ano, tudo bem? Estamos aqui novamente, dessa vez para uma aulinha de Sociologia. Nós vamos tratar hoje no capítulo 12, módulos 34, 35 e 36, né? Da apostila de vocês, de Sociologia. E o capítulo ele vai tratar sobre a antropologia e a questão da alteridade, né? Antes da gente começar aqui nos módulos, né? Eu gostaria de salientar que nós vamos trabalhar 3 módulos em uma aula, porque são temas muito interligados, né? Os 3 módulos aí, eles conversam entre si, então a gente vai utilizar de uma única aula para dar uma explanada geral sobre essas 3 ideias que são tratadas aí, tá? Antes de mais nada, a questão da antropologia, né, a gente já vem trabalhando desde o início do primeiro bimestre, né? Nós vimos que a antropologia é uma ciência social, assim como a sociologia, e que vai estudar o homem e as suas relações com o meio onde ele vive, né? As suas construções culturais, as suas manifestações, os seus padrões de comportamento, né? E quando eu relaciono a antropologia, né, que é esse estudo do homem, em relação à cultura, suas manifestações culturais, nós definimos o que é cultura, nós definimos esse homem mediante essa visão antropológica, e agora nós vamos pensar esse homem e pensar essa cultura sobre o viés e sobre a ótica de uma cultura analisando a outra, né? A questão da alteridade significa exatamente isso. Quando eu falo em alteridade, eu estou falando do outro. Ou seja, a forma, a postura que eu, enquanto um ser em cultura, né, ou seja, um ser que estou me construindo culturalmente, vejo as outras culturas, percebo as outras culturas, né? Então, é uma discussão e é uma reflexão extremamente importante, urgente, eu diria, né? Numa época marcada por tanta intolerância, né? Por preconceito de todas as ordens de natureza, né? É muito interessante a gente entender como a antropologia teoriza sobre essa visão e sobre essa postura que nós assumimos diante de outras culturas. Muito bem, no módulo 34, né, a primeira postura que é estudada e refletida aí no material de vocês é a postura ou a concepção etnocêntrica, né? Vamos ver na raiz desse termo, né? Se eu pegar a palavra etnocentrismo e dividir ela em 2 radicais, eu tenho etnia e tenho centro, né? Então, a concepção etnocêntrica é aquela que coloca no centro da análise, no centro da reflexão, uma etnia. Etnia, por sua vez, a gente entende como sendo um grupo, né? Grupo de valores, de tradições, de manifestações, de comportamentos, né? De um povo. Então, quando eu coloco no centro da análise, né, um grupo cultural apenas, uma única perspectiva cultural, existe uma tendência a analisar todas as outras que são diferentes dessa que está no centro da análise como sendo inferiores, como sendo inadequadas, né, como sendo passíveis de serem exterminadas, vamos dizer assim, de serem extintas, né? Sem dúvidas, essa postura etnocêntrica ela é uma postura muito, muito perigosa, né? Porque ela é a raiz e a origem dos preconceitos sociais, né? Que a gente observa no nosso dia a dia. Então, ela é uma visão de mundo na qual uma cultura se entende como centro do universo, sendo seus padrões de comportamento, suas ideias e tradições considerados os mais adequados e corretos, né? Então, tudo o que está em volta dessa cultura, tudo que difere, tudo que é diferente dessa cultura, né, é considerado como inadequado. Diz respeito a uma intenção de ver o outro de maneira inferiorizada, né, como sendo menos importante, como sendo errado. A cultura do outro é considerada como um avatar, ou seja, não é levado a sério, aceita as outras culturas como diversão e como comédia, né? Então, quando eu coloco práticas e comportamentos culturais como sendo engraçados, como sendo ridículos, como sendo inferiores, né? E aí
surge um preconceito que enseja posturas racistas. Nesse universo do etnocentrismo, a gente fala em preconceito, a gente fala em xenofobia, né, que é essa aversão ao estrangeiro, essa não aceitação do estrangeiro, né, do outro. E é uma postura que, lógico, né, deve ser sempre evitada, né? Vou dar um exemplo de uma postura etnocêntrica, né, para que vocês possam visualizar isso que eu estou dizendo aqui. Os indianos, eles têm por hábito se alimentarem com as mãos, né? Eles não utilizam talheres, como nós aqui no Ocidente, né? Eles não utilizam garfo, colher, faca, né? Eles se alimentam com a mão. Quando eu vejo um indiano, né, dentro ali, inserido no seu universo simbólico cultural, tendo esse tipo de comportamento, é natural e compreensível um estranhamento, né? É claro que nós aqui do Ocidente, quando a gente vê isso, a gente vai estranhar. Isso é natural e tudo bem. O que eu não posso é fazer com que esse meu estranhamento inferiorize essa cultura. Considere eles como inferiores ou inadequados, porque eles não têm culturalmente o hábito de se alimentar com talheres como nós. Ou um japonês, né, quando ele utiliza ali o hashi, né, para se alimentar, ele não utiliza o garfo, a faca e a colher como nós conhecemos, né? O estranhamento, às vezes até a admiração, né, por um comportamento cultural diferente do nosso, ele é normal, isso é humano, né? O que eu não posso é fazer com que esse meu estranhamento se torne um preconceito, né? E que eu entenda isso como inadequado ou inferior. No módulo 35, nós vamos ver uma concepção que é o exato oposto da concepção etnocêntrica, que é a concepção relativista, né? Então, quando eu relativizo, eu vou passar a considerar cada cultura como um universo próprio e que não é passível de ser inferiorizado ou considerado como inadequado, né? Então, a concepção relativista, de que trata o módulo 35 lá do material de vocês, ela condiz exatamente a esse esforço de superação da tendência etnocêntrica. Ou seja, quando eu me esforço para entender o outro, né, a outra cultura como sendo um universo simbólico próprio e particular, eu estou adotando uma concepção relativista, né? Significou uma revolução na forma como a antropologia percebe o outro. Por quê? Lá no início, quando a antropologia começa a se desenvolver, né, lá no século XIX, essa concepção etnocêntrica, ela está impregnada na ideia evolucionista, né, em uma concepção evolucionista, que dava conta de que existiriam culturas inferiores e culturas superiores, né? Essa própria divisão entre inferior e superior já está impregnada de etnocentrismo, né? Só que até dado momento era o recurso que a antropologia tinha, né? Essa concepção evolucionista. Nós vamos ver isso quando a gente for ver as perspectivas antropológicas, né? Evolucionista, funcionalista, particularista. Então, o evolucionismo ali, quando a antropologia surge, é o que há, né? Depois, com mais estudos, com o aprofundamento das teorias, né? Com uma percepção mais ampla a respeito da cultura e do universo cultural e simbólico de cada grupo, essa concepção relativista ela vai surgir para tentar superar justamente esse evolucionismo que está impregnado de etnocentrismo, né? Então, por isso que a gente diz que a concepção relativista ela é esse esforço de superação, né? É essa revolução, melhor dizendo, da própria antropologia, né? Na concepção relativista existe um entendimento que não se pode falar um elemento de uma dada cultura, pois elemento cultural possui um contexto específico onde tem valor. Então, o arco e flecha dos indígenas tem valor dentro daquele grupo social, né? A dança da chuva que os indígenas fazem, né, tem um valor dentro daquele universo simbólico e cultural, né? Então, quando eu começo a entender que cada elemento cultural, que cada manifestação cultural possui uma função e um valor dentro daquele universo simbólico cultural, né, eu estou adotando uma postura relativista.
A aceitação de que os elementos culturais são dotados de sentido, não existe uma cultura padrão e as culturas são diferentes e possuem valor na diferença. Então, a concepção relativista, ela vai falar, que ainda bem que as culturas não são iguais, ainda bem que nós temos culturas diferentes das nossas, e cada uma dessas diferenças possui valor. Nós podemos aprender com outras culturas, nós podemos nos autoavaliar diante de outras culturas também. Então, a postura relativista, ao contrário da postura etnocêntrica, essa sim deve ser adotada nessa nossa questão da alteridade, ou seja, na maneira como nós percebemos as outras culturas, Muito bem, de um lado nós temos a concepção etnocêntrica, de outro a concepção relativista. O que nós temos de comum, ou dentro de um universo conceitual, o que nós temos como pano de fundo, tanto de uma concepção quanto de outra? A diversidade cultural, Nós somos diferentes, nós nos comportamos de maneira diferentes, E as culturas, elas são alimentadas de maneira material ou simbólica, Ou seja, através de instrumentos ou rituais, de maneiras diferentes. Então, tanto simbolicamente quanto materialmente, dentro daquelas duas vertentes, material e imaterial, que toda cultura possui, existe uma alimentação diferente, dentro de diferentes grupos sociais. E cada cultura possui o seu próprio simbolismo, ou seja, possui o seu próprio meio de se expressar, visões de mundo com base em um sistema de significados. O tchau aqui para nós tem um significado, em outras culturas possuem outro significado, E isso faz parte do simbolismo de cada cultura. Os diferentes grupos humanos se expressam simbolicamente de diferentes maneiras e todas as expressões devem ser consideradas e, mais do que consideradas, devem ser respeitadas. No mundo globalizado em que nós vivemos, onde a gente tem uma troca de informações muito rápida em vários espaços, inclusive agora no ambiente virtual, aparecem algumas culturas que querem ser hegemônicas. O que quer dizer isso? Dominantes, que querem desenvolver essa capacidade de dirigir outros grupos sociais, o que muitas vezes acaba por minar justamente a diversidade cultural. O que nós temos de mais belo enquanto humanidade justamente é essa diversidade. Se surge uma cultura ou outra que quer massificar comportamentos, que quer massificar padrões, que quer impor padrões, que quer dirigir outros grupos culturais, nós temos aí ameaçado aquilo que nós temos de mais belo, que é a nossa diversidade, E aí, é claro que existem esforços e políticas, institucionais inclusive, que defendem essa diversidade cultural, que querem preservar essa diversidade cultural, porque entendem, e percebem que essa diversidade é o que nos torna ricos enquanto humanidade, A Unesco, por exemplo, possui uma agenda de ações para promover o reconhecimento de outras culturas, Isso já está nas agendas públicas já, o reconhecimento, o respeito a culturas diferentes, O entendimento sobre culturas diferentes, E aí os esforços ocorrem inclusive a nível global, para que essas diversidades sejam percebidas, respeitadas, e consideradas como dignas de respeito, e dignas de compreensão, não diria nem de aceitação, mas de compreensão por parte de outras culturas, Muito bem, é disso que trata aí o capítulo 12, então, os módulos 34, 35 e 36. Como eu disse no início, vocês terão uma carga maior aí de exercícios, que eu vou pedir para vocês fazerem todos os exercícios de aplicação, como vai aí a orientação via coordenação, tá? Então, do módulo 34, páginas 256 e 257, do módulo 35, página 263,
e do módulo 36, páginas 269 e 270. Tá? Mas não se preocupem, vai as orientações direitinho aí no documento que eu vou enviar para a coordenação e ela vai repassar para vocês, tá bom? Deixem as dúvidas, os comentários sobre essas explicações aí nos comentários aí abaixo, tá bom? E até a próxima, bons estudos!